Olha só essa frase. Um belo livro de imagens sem texto. É do Charles Picard e é uma forma assim perfeita de começar a nossa conversa, porque ela resume o grande enigma da antiga Creta, uma civilização que deixou pra gente palácios incríveis, uma arte cheia de vida, mas quase nada de textos que expliquem no que eles acreditavam, como eram seus rituais, enfim, a alma deles. Como é que a gente decifra um povo que se comunicava basicamente por imagens? E é justamente essa questão que a gente vai explorar. Nossa análise de hoje mergulha de cabeça nesse labirinto perdido para tentar desvendar os mitos da antiga Creta. Então, vamos lá. A gente está lidando aqui com um caso de uma civilização perdida. Mas olha, não é perdida porque sumiu do mapa. É porque a língua espiritual deles, o jeito deles de ver o mundo se perdeu. A gente entende os minoicos muito mais pelos objetos que eles deixaram do que pelas palavras. E isso transforma tudo num grande trabalho de detetive. E olha, redescobrir esse mundo foi um trabalho de paciência. Começou lá com Heinrich Schliemann em 1886, mas foi o Sir Arthur Evans, a partir de 1894, quem realmente dedicou a vida a escavar o Palácio de Knossos. Mesmo depois que ele morreu, o mistério continuou. A grande virada parecia que havia em 1952, com o Michael Ventris decifrando a escrita linear B. Mas, pois é, tinha um problema. Sabe aquela chave que todo mundo esperava que fosse abrir a porta da alma cretense? Então, acabou se revelando um beco sem saída para entender a religião. As plaquinhas de argila só tinham burocracia, listas de produtos, nomes de funcionários, registros comerciais. Nada de poemas, nada de rezas, nada de mitos. A porta para as crenças deles continuou fechada. Bom, se as palavras não ajudam, o que resta? Seguir as pistas visuais, os símbolos. E isso nos leva para um novo capítulo da investigação, o reino dos símbolos e da figura central que, aparentemente, dominava tudo, a Grande Mãe. Pois é, a religião em Creta tinha o feminino no centro de tudo. A Grande Mãe não era só mais uma deusa, não. Ela era um arquétipo da fertilidade, a senhora da natureza, que reinava sobre os animais e as plantas. As imagens dela, em suas várias formas, estavam por toda parte, desde estatuetas com seios bem grandes até deusas segurando serpentes. E essa religião se manifestava através de um conjunto poderoso de símbolos. O machado duplo, ou bipene, por exemplo, aparecia o tempo todo. Tinha o touro, um símbolo claro da força da vida, a serpente, ligada ao mundo subterrâneo, a pomba, o escudo bilobado e a árvore da vida. Cada um deles era uma pecinha fundamental no quebra-cabeça das crenças desse povo. Tá, mas onde eles praticavam a fé? Existiam basicamente dois tipos de espaços sagrados. As cavernas e grutas eram locais de iniciação. Simbolizavam uma morte e um renascimento ritual, um tipo de volta ao útero. Já os altares ao ar livre, ali a coisa era diferente. Eram para sacrifícios com sangue, onde touros, cabras e porcos eram oferecidos aos deuses. Dois espaços, duas formas de se conectar com o divino. Ok, a arqueologia dá umas pistas, mas são só fragmentos, né? Onde é que a gente encontra as histórias completas? A resposta está nos testemunhos que sobreviveram, os grandes mitos que os cretenses passaram para os gregos, que por sua vez contaram para o mundo. E que histórias, hein? A do Minotauro é um clássico. Tudo começa com uma mancada do rei Minos. Ele se recusa a sacrificar um touro branco sagrado. Como castigo, a esposa dele, Pasífae, é amaldiçoada com um desejo incontrolável pelo animal. Aí entra o mestre artesão Dédalo, que constrói uma vaca de madeira para enganar o touro. E dessa união bizarra nasce o Minotauro. Para esconder a vergonha, Dédalo é forçado a construir sua obra-prima, o labirinto. E olha, o labirinto não era uma prisão qualquer. Era uma obra de arquitetura de uma complexidade absurda. A descrição que chegou pra gente fala de um emaranhado de salas e corredores, tão confuso que só o próprio Dédalo conseguiria navegar por ele. Era a armadilha perfeita para uma criatura monstruosa. Só que a genialidade do Dádalo acaba virando a própria prisão dele. Trancado num labirinto com o filho, Ícaro, ele bola um plano de fuga, asas de penas e cera. O aviso do pai é claro, não voe nem muito alto, nem muito baixo. Mas o Ícaro, movido pela ambição de chegar perto dos céus, sobe demais. O sol derrete a cera e ele cai para a morte. Uma baita tragédia sobre ambição e desobediência. É fácil se perder nessas histórias.
monstros, heróis, fugas impossíveis. Mas elas são muito mais do que simples contos. A pergunta crucial é: o que esses mitos realmente querem dizer? Pois é aqui que a gente começa a decifrar esse código. Vamos analisar os significados simbólicos profundos escondidos nessas narrativas que ecoam até hoje. O idácaro é a personificação da híbris. Esse é um conceito grego fundamental. Significa orgulho excessivo, arrogância, a incapacidade de reconhecer os próprios limites, o metron. Ao ignorar o aviso do pai e tentar voar até o sol, Ícaro foi além de si mesmo e se destruiu. É o grande símbolo da falta de medida, da megalomania. E o labirinto? Ele é um símbolo da mente inconsciente. Seus corredores tortuosos representam as provas, os desafios que uma pessoa precisa enfrentar para alcançar o centro de si mesma, para se autoconhecer. Assim como nas cavernas, entrar no labirinto é uma jornada de iniciação. E o Dédalo? Contrariando as expectativas, ele não é o herói da história. Na verdade, ele é um alerta. Simboliza o intelecto pervertido, uma mente tão genial que fica presa nas próprias criações complexas. A vaca, o labirinto, as asas. É a inteligência sem sabedoria que acaba gerando monstros e armadilhas. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega ao veredito. Qual é, afinal, o legado duradouro dessa civilização que parecia perdida? O que ficou da Creta minoica? Apesar de ter entrado em colapso, a civilização cretense não desapareceu no ar de jeito nenhum. Os ecos dela foram a base para o mundo grego que veio logo depois. A cultura não morreu, ela foi absorvida e transformada. E essa herança é muito concreta. Pensa só, Minos e Radamanto, 2 dos 3 juízes do submundo grego eram cretenses. A própria rainha do Hades, Perséfone, era uma deusa de Creta. Divindades centrais, como Hera, têm origem minoica. E claro, os mitos atemporais do labirinto e de Ícaro se tornaram pilares de toda a narrativa do Ocidente. E para fechar, fica uma reflexão. Os mitos cretenses são um grande alerta sobre a ambição sem controle, sobre o intelecto sem limites e sobre a importância de conhecer a si mesmo. E isso nos leva a perguntar quais são os labirintos e os voos de Ícaro da nossa própria época. É uma pergunta que essas histórias com mais de 3.000 anos ainda nos forçam a fazer.